Olá pessoal, essa semana a gente vai trabalhar novamente equações e inequações do primeiro grau. Começando então por equação do primeiro grau. Toda equação escrita na forma ax mais b que é igual a zero. Então essa daqui é a forma genérica. De qualquer equação do primeiro grau. Primeiro grau, porque a incógnita está com expoente 1. Equação, porque tem um sinal de igualdade. Ok? Onde o A e o B são os coeficientes. Lembra, coeficientes são os números que acompanham as letras. Ok? E o A não pode ser nulo. O que significa o A não nulo? O A sempre tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, não existe x, não existe equação, não tem o que eu procurar, certo? Não tem um valor desconhecido. Aqui então, de forma geral, na equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, eu tenho a igualdade que me gera a equação, eu tenho b, que a gente chama de valor fixo, ele não varia, tá? Esse b, quando a gente começa a estudar funções, é o que a gente chama de coeficiente linear, e o valor que varia é o que sempre está acompanhado com x, é o nosso coeficiente angular, quando a gente vai estudar funções do primeiro grau, ok? Mas, por enquanto, equações de primeiro grau, ax mais b igual a zero. Sempre vai aparecer assim? Não. Pode ter frações, pode ter outras maneiras de representar, pode ter vários termos, tá? Mas, de forma genérica, essa é uma equação do primeiro grau. Como é que a gente encontra a incógnita da equação? A incógnita na equação é a nossa letra. Então, qual que é o valor de x? Ok? Para encontrar o valor das incógnitas, a gente usa as operações básicas, tá? Em ambos os membros da equação. Lembra que quando a gente trabalhou a equação do primeiro grau pela primeira vez, o lado esquerdo do igual a gente chamou de primeiro membro, o lado direito do igual a gente chama de segundo membro. De maneira simples, toda equação do primeiro grau, para resolver, basta isolar a incógnita. Como é que eu isolo a incógnita? Deixando a letra à esquerda e o número à direita, ou seja, letra para um lado, número para o outro. É uma regrinha fixa essa? Não. Posso deixar a letra para a direita e número para a esquerda. Eu só tenho que separá-los, ok? Então aqui, por exemplo, resolvendo a equação 5x, que é igual a x mais 12. Então vou reescrever ela aqui. 5x, que é igual a x mais 12. Eu tenho letra misturado com número. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a minha letra só para o lado esquerdo, então, para o primeiro membro. Ok? Lembra, a letra está positiva, então ela passa para o outro lado do igual, sempre com a operação inversa. Se está somando, ela vai passar subtraindo. E fica do outro lado o número 12. Opa, separei número de um lado, letra para o outro. Então, nesse caso, eu vou juntar 5x menos x. Se eu tenho 5 e tiro 1, me sobra 4x, que é igual a 12. Opa, agora eu tenho esse 4 aqui. Eu tenho que passar esse 4 para o outro lado. Eu só quero saber x, eu não quero saber 4x. Esse 4, ele está multiplicando x. Então, ele passa para o outro lado. O contrário de multiplicar é dividir. 12 dividido por 4, 3. Chegamos que o valor da incógnita x vale 3. Tá, professor, como é que eu sei que isso é verdadeiro ou não? Substitui o valor 3 no lugar de x. 5x é igual a x mais 12. No lugar do x, eu troco então por 3 e vou ver se isso daqui realmente é uma igualdade. 5 vezes 3, 15. 3 mais 12, 15. É uma igualdade, então esse é o valor verdadeiro para a nossa incógnita x.
E como a gente faz então, professor, para encontrar o inverso? Em vez de achar o valor da letra, eu quero achar a equação do primeiro grau. Lembra, encontrar a equação algébrica que representa uma situação, um problema, é obtida através de modelagem, tá? Modelagem da situação proposta. Essa modelagem varia muito de acordo com o problema, então não existe uma regra fixa, tá? O jeito mais simples é separar por parte as sentenças do problema e ir escrevendo isso matematicamente, tá? Então, primeiro exemplo. Se a mãe de Murilo triplicar o valor pago da sua mesada e, conectivo, separo, descontar R$5, vírgula, separo, ele ficará com R$40. Uma equação que expressa essa situação é, então eu tenho triplo do valor da mesada, eu tenho desconto de R$5 e, por final, ficará com R$40, certo? O que eu estou falando aqui é o valor da mesada. Esse valor da mesada eu vou chamar ele então de x. Se a gente fosse modelar aqui então, triplo de x, 3x. Desconto de R$5, então eu estou subtraindo 5. E ficará com 40, então é igual a 40. Agora é só juntar na mesma ordem a nossa sentença. 3x menos 5 é igual a 40, tá? Então, esse seria a equação para a gente modelar. Se eu quisesse achar um valor da mesada, é só resolver essa equaçãozinha. 3x menos 5, que é igual a 40. O 5 está subtraindo, passo para o outro lado, o contrário, somando. Então, 3x é igual a 45. O 3 está multiplicando x, passo, dividindo. E 45 dividido por 3, 15. Então, a mesada é R$15, ok? Segundo exemplo, o professor Marcos escreveu um número no quadro, multiplicou ele por 5, somou 18 e depois dividiu o resultado por 5, obtendo o número 30. A equação que apresenta a situação é, então, ele escreveu um número no quadro, multiplicou ele por 5, somou 18 e depois dividiu o resultado de tudo isso por 5, obtendo o número 30. Então, vamos lá. Número no quadro, multiplicou ele por 5, somou 18, dividiu o resultado por 5, obteve o número 30. Se eu fosse fazer a modelagem, então, um número qualquer, eu vou chamar ele de x. Ele multiplicou esse número, então é 5 vezes esse valor. Depois ele somou 18, então ele adicionou 18. Dividiu o resultado por 5, então todo esse resultado foi dividido por 5 e obteve o número 30. Então é igual a 30. Se eu fosse montar essa equação, como é que ficaria? O número do quadro, ficou faltando um R aqui, perdão, multiplicado por 5, então 5x, somou 18, então mais 18. Esse resultado dividiu por 5 e obteve um valor 30.
Tá, professor? Montei a equação. E se fosse pedir qual que é o valor da incógnita? Qual que é esse valor que ele escreveu no quadro? Resolve a equação. 5x mais 18 dividido por 5 é igual a 30. O 5 que está dividindo, passo o contrário, que é multiplicar. 30 vezes 5. 30 vezes 5, 150. Opa, 18 está somando, passo subtraindo. 150 menos 18, 132. O x está sendo multiplicado pelo 5. O 5, então, passo para o outro lado, dividindo. E 132 dividido por 5, se eu não me engano, é 26,4. Então, esse é o valor que ele escreveu no quadro. Pessoal, agora trabalhando inequação. Inequação é tudo que não é uma igualdade. Tudo que não é igualdade. Então, é toda desigualdade que envolve expressões algébricas. Por que expressões algébricas? Porque eu estou trabalhando com letra e número, de modo que a letra que eu não conheço, a incógnita, seja sempre do primeiro grau, podendo ser escrita na forma. Então, eu tenho 4 variações aqui. Ax mais b menor que ax mais b maior que ax mais b menor ou igual que e ax mais b maior ou igual a que. A maneira de representar a equação agora muda só o sinal de igualdade. Então, continua sendo ax mais b, continua sendo grau 1, o a e b os coeficientes, certo? Inequação do primeiro grau. Então, o expoente da minha letra sempre vai ser 1. Lembrando, a gente está usando o x aqui, mas pode ser qualquer letra, pode ser A, B, Y, Z, ok? Por convenção, por ser padrão, a gente adota o x, mas pode ser qualquer letra. Encontrando a incógnita da inequação. Então, eu quero saber a letra, só que agora é uma inequação. Para resolver inequações, utiliza as operações básicas em ambos os membros das equações, tá? Então, aqui é como se fosse uma equação, só que agora eu não tenho mais o sinal de igual. Portanto, em simples módulo, do mesmo jeito, isolar a incógnita, deixando letra à esquerda e número à direita. Por exemplo, resolver a inequação 3x menos 1, que é menor que x mais 2. Tá. Lembra, inequações eu vou obter um intervalo. Não vai ser uma única resposta, ok? Como é que eu vou resolver aqui então? Como se fosse uma equação simples, eu vou deixar letra de um lado, número de outro. Então, 3x, esse x que está somando, passo para o lado esquerdo, o primeiro membro, subtraindo. O menos 1 que está subtraindo, passo para o segundo membro, somando. Lembrando, quando eu passo x para a esquerda, quem vem primeiro? 3x. Quando eu passo o menos 1 à direita, quem vem primeiro? Quem estava lá? O 2. Então, 3x menos x, se eu tenho 3 e tiro um x, eu fico com 2x. 2 mais 1, 3. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Não tem como dividir, fico em forma de fração. Então, x é qualquer número menor que 3 meio. Então, se eu fosse representar na reta numérica,
bolinha aberta porque é menor, intervalo aberto, 3,5, menor todos os números antes, ok? Então, meu conjunto de solução, x pertence aos reais, dá o que? X é menor que 3,5, ok? Qualquer número serve de resposta. Tá, 1 serve de resposta? Serve. 1 é menor que 3,5. 0 serve de resposta? Serve, porque 0 é menor que 3,5. 1,5 serve de resposta? Não. 1,5 é 3,5. E ele só quer valores antes, não igual. Tá? 2 serve de resposta? Não, porque 2 é maior que 3,5. Ok? Então, qualquer número antes de 3,5 serve como resposta. Propriedades e cuidados quando trabalhar com inequações. Primeiro cuidado. Caso você queira trocar o primeiro membro para o segundo membro, não se esqueça de inverter o sinal da inequação. Quando a gente trabalha a equação, por exemplo, x mais 2 que é igual a 10. Eu posso trocar, porque se um lado é igual ao outro, tanto faz a ordem, ok? Então, essa propriedade me permite trocar o primeiro membro pelo segundo. Só que agora eu estou trabalhando com inequação, então não esquecer de inverter o sinal. Por exemplo, 1 é menor que 2 e 2 é maior que 1. Então, se eu troco esses lados, eu tenho que trocar e inverter o sinal. Imagine se eu fizesse o seguinte: 1 é menor que 2 e 2 é menor que 1. A primeira sentença é verdadeira, só que a segunda sentença é falsa. Tá? Tem como 2 ser menor que 1? Não. Então tomem cuidado. Inverter o primeiro membro com o segundo membro, inverte o sinal. Aqui no nosso exemplo, x é menor que 10, então 10 é maior que x. Se eu troco os lados, troco os sinais. Toda vez que passar, segundo caso, segundo cuidado, toda vez que passar um número negativo, multiplicando ou dividindo para o outro lado, obrigatoriamente tem que inverter o sinal da equação, ok? Então, se eu tivesse menos x menor que 10, para mim passar o sinal negativo para o outro lado, x é maior que menos 10, tá? Então, trocou, passou o sinal negativo multiplicando ou dividindo, troco o meu sinal. Por exemplo, aqui, menos 2x maior que 10. O menos 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Só que como ele é negativo, eu vou inverter o sinal e passar ele dividindo. 10 dividido por menos 2, então x é menor que menos 5, ok? Toma esses dois cuidados quando trabalhar em equações. E do mesmo jeito que a gente podia fazer uma modelagem para as situações que envolvem equações, a gente pode encontrar a modelagem para as inequações. Só que, cuidado com a interpretação. Como assim, professor? Menor são todos os números antes de um certo limite. E menor ou igual são todos os números antes e igual esse limite, ok? Então aqui, as inequações são obtidas através da modelagem da situação proposta. Então, mesma situação que as equações. Portanto, como a gente não tem uma regrinha certa, cada caso é um caso, separe por partes e obtenha a inequação. Exemplo, hoje tenho X anos. Daqui a 20 anos, minha idade será maior, palavrinha-chave aqui agora, maior que 2 vezes a que tenho hoje. Então, tenho X anos. Daqui
a 20, daqui a 20 anos, será maior que 2 vezes a que tenho hoje. Se fôssemos modelar esse problema, tenho x anos. Daqui a 20 anos, então mais 20. Maior, sinal de maior. 2 vezes a que tenho hoje. Então, 2 vezes x. Modelando, a gente encontraria x mais 20 é maior que 2x. Simples, ok? Se eu quisesse achar quantos anos eu teria hoje, então separo letra de um lado, número de outro. Vou jogar esse x para o outro lado, ficaria 20 maior que 2x menos x. 20 é maior que 2x menos x, x. Invertendo os lados para a letra ficar à esquerda, x menor que 20. Cuidado com o sinal, tá? Então, tenho que inverter se eu for trocar o primeiro e o segundo membro. Então, eu tenho uma idade menor que 20. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu não chego a 20 porque não apareceu o sinal de igual. Não falou maior igual. Ele só falou maior, tá? Exemplo segundo. Uma fábrica de camiseta paga aos seus funcionários um salário fixo de R$ 400, mais uma comissão de R$ 20 por cada peça produzida. O dono da fábrica, no entanto, determinou que nenhum salário pago a seus funcionários poderá ultrapassar a quantia de R$ 2.000. A expressão que melhor representa a quantidade de camisetas X que um funcionário dessa fábrica deve produzir para atender às determinações do seu dono é: então eu tenho um valor fixo de R$ 400, comissão de R$ 20 por peça ou por camisa, não pode ultrapassar R$ 2.000 o salário. Tá, se eu fosse modelar então, eu tenho R$ 400 fixo, R$ 20 por camisa, então 20x, e não posso ultrapassar 2.000. Então, tem que ser menor ou igual a 2.000. Ele falou que não deve ultrapassar, pode chegar até 2.000. Então, tome cuidado com a interpretação, tá? Fazendo a modelagem, 400 mais 20x tem que ser menor ou igual a 2.000. Ok? Tá, professor? Qual que é o intervalo, então, que ele deve vender? Então, qual que é o limite máximo que ele pode vender? Porque se ele vender mais do que esse limite, ele não vai receber por isso. Vamos, então, encontrar. O 400 tá somando, passo subtraindo. Menos 400 do outro lado. 2.000 menos 400, 1.600. 20 está multiplicando, passo, dividindo. 0 com 0. 160 dividido por 2, 80 peças, tá? Ou 80 camisas. Esse é o limite. X tem que ser até 80 peças.
Se passar mais de 80 peças, ele não vai receber por isso. Então ele tem que produzir de 0 até 80. Bem, pessoal, essas noções de equações e inequações que eu espero que vocês compreendam, ok? Tenham um